Olá, graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Durante esse mês de novembro, nós estamos meditando todos os dias no livro de Provérbios. Eu quero convidar você, para meditar comigo agora em Provérbios 10. Hoje é dia 10 e eu quero convidar você a fazer essa meditação nesses princípios de sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de instruções de sabedoria do homem mais sábio e mais rico que já existiu. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, pega também um bloco de notas para você deixar registrado tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração nessa noite, amém? Eu não consegui avisar antes, o horário que eu ia entrar hoje, domingo é um pouco mais agitado, mais dedicado à família, mas estamos aqui, não podemos deixar passar o dia sem a gente meditar no provérbio do dia. E amanhã, Provérbios 11, a gente vai meditar às 9 da manhã. Então, se você quiser estar comigo amanhã às 9 da manhã, a gente vai estar meditando em Provérbios 11. Se você está aqui pela primeira vez, eu sempre gosto de dizer qual tradução que eu vou utilizar, que é a Nova Bíblia Viva. Oi, Cris, boa noite, glória a Deus. Que alegria ter você aqui, minha irmã. Deus te abençoe. A Cris é uma amiga de Jesus preciosa. Então, se você está aqui pela primeira vez, é essa tradução que eu utilizo, a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com a compreensão mais acessível, mais facilitada, e eu tenho indicado muito essa Bíblia aqui porque ela tem transformado, a forma como eu tenho meditado na Palavra de Deus. Ela dá mais fome da palavra, sabe? Você começa a entender, e você quer avançar mais. E eu sei que muitas pessoas, elas não conseguem ler a Bíblia, por exemplo, cumprir, um plano de leitura anual, porque acaba travando por conta do vocabulário mais difícil. Então, eu tenho recomendado essa Bíblia e tem sido bênção para muitas pessoas e eu sei que vai ser bênção na sua vida também. Glória a Deus, Cris, que linda, amo você, minha irmã. Então vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir nessa noite e trazer a revelação da palavra em nome de Jesus. Pai querido, como Tu és bom e fiel, Senhor, o Senhor tem nos permitido, Senhor, meditar na Tua palavra. E hoje, em especial, nós estamos aqui reunidas, ó Pai, para meditar em Provérbios 10. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos direcione do início ao fim desse estudo, ó Pai, que não seja eu aqui levando, Senhor, palavras do meu próprio entendimento, mas que sejam palavras do alto do Teu trono, Pai, sendo liberadas para cada coração, para cada vida aqui, Senhor, que entende que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nós necessitamos da Tua direção, nós necessitamos, Senhor, da direção que só a Tua palavra pode nos dar. Envolva-nos nesse momento com a Tua presença, ó Pai. Dirige a nossa vida, dirige esse estudo, ó Pai. Tudo é Teu, nosso tempo é Teu, esse momento aqui é Teu, ó Pai. Então nós te pedimos que a Tua presença esteja no nosso meio, esteja nos dirigindo para a honra e glória do Teu nome. Nós consagramos a Ti esse momento especial de meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá meditar a partir do versículo 1. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria ao pai. O filho sem juízo traz tristeza à mãe. As riquezas ganhas com desonestidade não servem para nada. Uma vida honesta livra da morte. Versículo 3. O Senhor não deixará o justo morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto desejam. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha com diligência acaba ficando rico. Olha que coisa interessantíssima, Se você quer progredir, se você quer prosperar em alguma área da sua vida, seja constante, seja disciplinada. Olha isso, um princípio que quem trabalha com diligência, com constância, com disciplina, acaba ficando rico, ou seja, acaba prosperando naquilo que faz. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas começam algo, daqui a pouco desanima com alguma coisa, para. Aí começa algo de novo, daqui a pouco acha que não era bem aquilo que estava imaginando, aí para. Não tem constância. Então, as pessoas vencedoras são pessoas que vencem as suas dores, que vencem os desafios. Então, nós precisamos ser constantes e abundantes. Quando você disser um sim para algo, que seja um sim intencional, que seja um sim de verdade e que você permaneça naquele seu sim, a não ser que o Senhor diga para você, olha, não é esse caminho. Mas se você disse um sim,
primeiro de tudo, antes de dizer sim para algo, peça a direção do Senhor. A palavra de Deus diz, né? Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, antes de começar qualquer coisa, dê um sim, né? Com paz no coração, com o Senhor confirmando que é para você estar naquele lugar. Faça como Moisés, né? Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Então, tome primeiro todas as suas decisões, consagrando elas ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, na direção, né, do que você vai fazer. E depois que você começar, depois que você disser um sim, não importa o que aconteça, continua firme, porque é dessa forma que você vai encontrar um caminho de prosperidade, de paz. Porque desafios todas as pessoas têm, mas muitas vezes eu percebo que as pessoas não conseguem serem bem-sucedidas porque elas são inconstantes, elas começam e não terminam, começam e não terminam. Quem às vezes já ouviu, talvez na infância, né? Você nunca termina nada do que você começa. Às vezes alguém liberou essa palavra sobre você. Cancela ela agora, em nome de Jesus. Fala, Pai, eu não aceito essa palavra de maldição sobre minha vida. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou começar algo que está alinhado com a tua vontade para minha vida e eu vou até o fim. Eu vou concluir para a honra e glória do teu nome. Então seja mais intencional. Quando você disser um sim, vá com a bênção do Senhor, consagre aquilo que você vai fazer ao Senhor e seja constante, sabe? Não para no meio do caminho, para que você seja próspera e bem-sucedida, entendendo que você é representante do reino dos céus aqui na terra. Então você precisa fazer tudo com excelência, você não pode ser parada, né, no meio do caminho por qualquer vento forte. Não, você carrega a presença de Deus com você, agindo o Senhor, quem impedirá, né? Dificuldades todos nós temos, todas vamos passar, não tem como passar por essa vida sem ter dificuldades, mas peça ao Senhor para que Ele te ajude, né? Para superar os obstáculos e para que você seja próspero em tudo que você fizer. Versículo 5 diz assim: o filho sábio faz a colheita no verão, mas aquele que dorme durante a colheita é um filho que causa vergonha. O justo é coroado com bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Toda vez que você vê aqui o justo, a pessoa justa é aquela que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, que entregou sua vida a Jesus. Esse é o justo, porque ele é justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando você faz um pedido a Deus, Deus ele vê o sangue de Jesus te cobrindo e te purificando de todo o pecado. E isso te dá acesso à sala do trono, isso te dá acesso ao coração do Pai. Então, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque quando eu oro, Deus atende o pedido como se Ele estivesse fazendo para Jesus. Porque Jesus me justifica, Jesus me dá acesso. Através de Jesus que eu sou coerdeira. Certo? Então, o justo é coroado com bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Versículo 7. Todos lembram com alegria de um homem justo, mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Os sábios aceitam com alegrias as instruções que recebem, mas quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando a sua própria vida. Olha isso que forte, quem não tem cuidado com o que diz acaba arruinando a sua própria vida. Palavras são decretos, palavras não são apenas palavras, então eu preciso ser intencional, eu preciso utilizar as minhas palavras com responsabilidade, sabendo que elas vão construir ou destruir o meu futuro. Então, se amanhã você tivesse que comer uma sopa de letrinhas com tudo que você disse hoje, você seria nutrida, fortalecida ou envenenada. Então, todos os dias faça esse autoexame, esse exercício, para que você, dia a dia, comece a melhorar a qualidade das suas palavras, a qualidade do que você tem declarado sobre você, e até mesmo em pensamento, né? Porque aquilo que você pensa, você passa a ser. Às vezes você não diz, mas você pensa muito negativo, você desconfia muito da sua capacidade, né? Você não acredita que as coisas vão dar certo para você. Então, constantemente você está alimentando pensamentos de desesperança. Então, que você renove a sua mente com a palavra de Deus e que as suas palavras, elas glorifiquem e honrem o nome do Senhor. Que as suas palavras sejam bênçãos, que fortaleçam quem as ouve. Amém? Versículo 9. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Quem esconde a verdade causa tristeza, e um
o insensato de lábios acaba arruinando a sua vida. Olha isso, quem é insensato de lábios, né? Quem diz as coisas sem pensar. Fala assim, eu falei sem querer, falei por falar. Quem vive, né, esse discurso acaba arruinando a sua vida. Porque querendo ou não, você crendo ou não, o que você está vivendo hoje é fruto, é colheita do que você vem declarando sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre o seu país. O que você está vivendo hoje é fruto do que você vem declarando. Se você quer viver uma vida diferente, amanhã, ano que vem, começa a declarar palavras de sabedoria. Começa a declarar palavras não baseado no que você está vendo, mas no que você, pela fé, quer viver. Amém? Versículo 11. As palavras do justo, as palavras daquele que crê em Jesus são fonte de vida, ou seja, quando o justo abre os lábios, né? Quando nós que cremos em Jesus abrirmos os nossos lábios, elas devem ser fonte de vida, elas devem abençoar, devem trazer ânimo, alegria, encorajamento, né? Devem trazer revelação. Mas as palavras dos perversos abrigam a violência. Versículo 12. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Então o ódio a gente sabe que é um sentimento negativo, que não provém de Deus, que provém de Satanás. O ódio é um orgulho, é você achar que você é superior a alguém, que você tem mais razão, né? É um orgulho no coração, e orgulho é o próprio Satanás, porque o orgulho, ele está em oposição ao amor. Mas aqui, versículo 12 diz, o ódio só produz brigas e confusão. E nós sabemos que Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Mas o amor, e Deus é o amor, ele esquece e perdoa todas as ofensas. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Versículo 13, nos lábios do prudente está a sabedoria, mas quem não tem bom senso será castigado. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. Sabe aquela pessoa que fala, mas ela fala sem pensar, ela fala baseado em senso comum, ela fala algo porque ela ouviu alguém falar agora há pouco, ou porque ela ouviu na televisão, mas ela nem foi verificar se aquilo é real, ela sai disparando palavras sem sentido. E aí depois ainda fica ofendida se alguém fala assim, nossa, isso que você disse não tem nada a ver, não representa, né, a verdade. Então os sábios, eles acumulam conhecimento. A mulher sábia, ela acumula conhecimento, ela não vai falar por falar, ela não vai falar sem querer. Quando ela falar, ela vai entender que as palavras dela têm que produzir vida, elas têm que ser palavras de bênção, de cura, de graça sobre os outros, e não falar por falar. Então antes de falar algo, busque na palavra de Deus se está alinhado aquilo que você vai dizer. Porque muitas vezes nós temos falado e temos matado os sonhos de outra pessoa. Palavras são decretos. Então, quantas vezes, sem sabedoria, eu compartilhei algo que o Senhor tinha colocado no meu coração com alguém, e a pessoa veio e jogou um copo de água fria na minha cabeça e falou assim, nossa, nada a ver isso que você está tentando fazer. Isso eu já conheci outra pessoa que tentou e não conseguiu, não vai dar certo para você também. Mas a pessoa falou isso baseado em quê? Baseado no achismo dela, na interpretação dela, no próprio entendimento dela. Mas quem foi que colocou aquele sonho no meu coração? Foi o Senhor. Então isso vai fazer sentido para mim e para Deus? Para outra pessoa, não. Então, os sábios, a mulher sábia, ela acumula conhecimento, ela não fala sem pensar. Ela não vai corrigir o filho dela, ela não vai falar com o marido dela, ela não vai falar no trabalho dela só porque ela está movida por sentimento. Não, ela vai falar com sabedoria, ela vai falar através de princípios. Ana, mas eu conheço poucos princípios. Então, começa a meditar todos os dias em um capítulo de Provérbios. Faça isso por anos. Eu já tenho muitos anos que todos os dias eu medito em um capítulo de Provérbios. E todas as vezes eu medito e eu penso, se eu tivesse há muito tempo atrás, né? Desde o início da minha caminhada com Jesus, tivesse construído esse hábito, hoje a minha vida seria totalmente diferente. Eu creio que todas as coisas cooperam, né, pro nosso bem. Quando nós cremos em Jesus, todas as coisas cooperam pro bem. Mas eu fico pensando assim que às vezes eu poderia estar vivendo um outro tempo, uma outra aceleração
Se eu tivesse desde o princípio, né, mergulhado mais na sabedoria do Senhor. E Provérbios é um livro de sabedoria. Então, todos os dias, escolha meditar um capítulo de Provérbios. E assim, a sabedoria de Deus vai estar sempre fresca no seu coração e vai te conduzir para decisões mais certeiras, alinhadas com a palavra de Deus. Então, os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar e logo traz a desgraça. Quantos testemunhos, né, que eu recebo aqui no direct de mulheres que na hora da raiva, né, na hora da emoção, ali na hora do sentimento, né, naquele impulso, dizem palavras, por exemplo, manda o marido embora. E aí o marido vai embora. E aí depois, no outro dia, né, quando a raiva baixou, aí elas caem a ficha, que elas não deveriam ter dito aquilo, não deveria ter dado uma palavra de destino para um sentimento passageiro, para uma situação passageira. Então entenda que maturidade é saber como as coisas terminam. Então se eu sei que se eu declarar uma palavra, pode ser que eu machuque o coração de alguém, que eu ofenda a outra pessoa em um ponto que talvez não tenha mais conserto, então eu vou agir e vou dizer palavras com sabedoria, com responsabilidade. Certo? Versículo 15. Os bens do rico são sua cidade fortificada, e a pobreza dos pobres é sua ruína. O justo ganha a vida com seu trabalho, mas o ganho do perverso leva ao pecado. Quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Esse versículo 17 é muito importante. Nós devemos ter um coração ensinável. Olha o que está dizendo, quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. Então nós temos que entender que um bom pai, um pai que ama o seu filho, ele vai corrigir, né, o filho para que ele não caia, né, num abismo, para que ele não caia no caminho do engano. Então nós devemos ter grande alegria quando nós somos confrontadas pela palavra de Deus. Nós não devemos buscar meditar na palavra de Deus só para recebermos alívio e conforto, mas nós devemos meditar na palavra de Deus também para sermos confrontadas, para que haja uma novidade de vida, para que o nosso orgulho seja moído, para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. E muitas vezes a gente só quer uma palavra de uma profecia, né, de paz, de prosperidade, de alegria. E eu preciso amar também quando eu sou exortada, quando a palavra de Deus me confronta. Amém? Versículo 18. O coração cheio de ódio produz lábios mentirosos. Quem espalha a calúnia não tem juízo. Versículo 19. Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. Então, é nunca demais, né, pedir para que Deus coloque guardas, né, vigias nos nossos lábios, para que a nossa palavra ela seja temperada, né, que ela saia no tempo certo, na entonação certa, né, e que ela libere vida, graça, né, àqueles que a ouvirem. Então, se você tem a tendência, né, de falar demais, comece a meditar sobre isso. Por que eu tenho essa necessidade? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, busque, né, no seu relacionamento de intimidade com o Senhor, fala, Pai, eu não quero mais ser essa pessoa, né, que fala demais, que compartilha aquilo que o Senhor colocou no meu coração com pessoas que eu nem sei qual que é a intenção, né, eu não quero me meter na vida de ninguém, eu só quero dar um conselho se alguém me pedir esse conselho, né, eu quero ter paz. Muitas vezes nós temos entrado em confusões, em conflitos, porque nós temos falado muito, né, nós temos dado palpite em situações que ninguém nos pediu um palpite. Então, que a gente saiba refrear, né, a nossa língua. Versículo 20. A língua dos justos é como prata pura, mas as palavras de um insensato não valem nada. Então, quando eu falo muito, o que eu digo não tem tanto valor, porque eu libero muitas palavras. Agora, quando eu sou sensata, quando eu sou prudente, quando eu penso muito bem no que eu vou dizer, quando eu busco saber se aquilo que eu vou dizer está alinhado com os princípios da palavra de Deus, aí a minha palavra ela vai ser cheia de valor, ela vai ser como prata pura. Versículo 21. As palavras dos justos fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. Versículo 22. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Né? Tem algumas traduções que talvez seja a Ara, né, que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então busque pela
presença, pela bênção do Senhor nos seus planos. Nós estamos hoje iniciando uma semana. Consagre essa semana ao Senhor. Fala, Pai, vai adiante de mim, aplanando os meus caminhos, né? Me dando sabedoria, me dando graça, me dando favor. Vai quebrantando os corações das pessoas com quem eu vou me encontrar. Que sejam encontros que honrem, né, o teu nome, que sejam encontros que sejam frutíferos. E que eu possa testemunhar, né, da tua graça, do teu favor na minha vida. Que eu possa testemunhar, né, das respostas de oração. Eu acabei de voltar de um culto, né, na minha igreja. E eu saí do culto meio bêbada da presença de Deus, né? Porque Deus trouxe uma palavra muito pontual pro meu coração. E eu saí da igreja chorando, assim, e eu falei pro meu marido, falei, como é bom, né, a gente ter uma vida de oração. Porque muitas pessoas vão ao culto no domingo pra se encher, falam assim, não, eu tô indo lá na igreja porque eu vou me abastecer pra semana. Mas a igreja não é lugar de você se abastecer, você se abastece no seu dia a dia com Deus. A igreja é o lugar de você receber aquele algo mais, aquele excedente, aquela palavra pontual do Senhor pro seu coração, sabe? É para você se fortalecer mais, é para você transbordar, não é para você ir lá abastecer, porque não vai ser suficiente. Então você tem que chegar lá já cheia e lá você vai transbordar, lá vai ser a cereja do bolo. Então durante a semana eu tô vivendo um processo na minha vida que eu tô sendo amassada pelo Senhor. E eu tinha colocado diante dele uma questão muito específica e ele trouxe a resposta certeira, assim, sabe quando você sente o ressoar dentro do coração que Deus respondeu a sua oração, que aquela mensagem era exatamente para você, que você chega e estremece a hora que a palavra é liberada. Então que antes de você ir à igreja, né, que você ore, que você apresente ao Senhor o que você está buscando, porque assim vai ficar mais simples de você reconhecer quando ele estiver falando com você. Faça tudo com intencionalidade, consagre tudo que você faz ao Senhor. Isso é muito importante. Então a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Versículo 23. Para o homem tolo, praticar a maldade é um prazer, mas o homem sábio se alegra na sabedoria. Versículo 24. O homem mau receberá como castigo exatamente aquilo que ele teme, mas os desejos do justo se tornam realidade. Olha que coisa linda, os desejos do justo se tornam realidade. Algo que eu queria comentar aqui com você também. Meu pastor hoje disse, né, que ele vai fazer uma viagem com a família, a primeira viagem que ele vai fazer com a família de férias. Ele tinha, né, a tendência a não tirar férias. E ele, um outro amigo pastor dele disse, né, pastor, você tem que tirar férias, porque sabe quem é que nunca tira férias? É o diabo nunca tira férias, e por isso que a vida dele é um inferno. Então nós precisamos tirar férias. Então, que você tenha, né, no seu quadro de oração, os seus alvos, né, os seus objetivos de vida, né, os seus lugares que o Senhor colocou no seu coração, que você deseja passar férias com a sua família. E aí o meu pastor tinha colocado lá que ele desejava levar os filhos dele para Disney, e amanhã ele tá indo com a família dele, mas primeiro ele colocou, né, num quadro de oração. Primeiro ele apresentou ao Senhor e agora está se cumprindo. Então tenha visível, né, aquilo que você está se movendo, aquilo que você está buscando no Senhor. Abacuque 2, 2 e 3 fala que nós temos que ter a visão clara, para que até se nós passarmos correndo por ela, a gente consiga ver. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 3 fala que a gente tem que ter uma visão clara. E aqui no livro de Provérbios também diz que quando o povo não tem uma visão, ele se perde. Então você tem que ter uma visão clara, objetivos claros para você buscar no Senhor com constância. Porque quando você busca com constância, você recebe aquilo que você está buscando. Mas muitas vezes a gente não tem recebido porque a gente pede uma vez, não aconteceu, então já deixa de pedir. Então você vai orar ali com instância até acontecer. Eu tava até olhando o meu quadro de oração, é que não tá aqui nesse quarto, tá ali no escritório. Mas eu tô precisando renová-lo, por quê? Porque a maioria dos meus alvos de oração já se cumpriram para a honra e glória do Senhor. E aí quando eu olho aquilo, eu fico maravilhada, porque é um memorial de que Deus está fazendo na minha vida. Então que você tenha também um quadro de oração, aqui no meu link do perfil tem lá o diário de oração, mais quadro de oração, que você vai te ajudar a visualizar os seus alvos de oração por áreas, né?
quais são os seus motivos de gratidão, quais são os seus pedidos específicos, né? Quais são as palavras, os decretos que você vai declarar todos os dias sobre a sua vida. E comece e seja constante, sabe? Não para, até conseguir, até você testemunhar o que aconteceu, o que Deus está fazendo na sua vida. E é muito maravilhoso. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, os desejos do justo se tornam realidade. Versículo 25. O perverso será destruído de repente, como a chuva de verão que cai e logo passa, mas o justo permanece firme para sempre. Então, muitas vezes a gente está olhando, né, para alguém que faz tudo errado e que tá sendo bem sucedido, né, entre aspas, tá se dando bem. Olha lá fulano faz tudo errado e tá morando numa casona, tem um carrão, tem um bom trabalho, tem uma renda boa, tá tudo certo com ele. Agora eu que sigo o Senhor, tô passando por um monte de dificuldade, um monte de adversidade. O que é isso? Mas muitas vezes a gente só vê o palco, né, do perverso. Mas a palavra de Deus diz que ele será destruído de repente. A palavra de Deus, o que está dizendo aqui no versículo 25, o perverso será destruído de repente, como a chuva de verão que cai e logo passa. Mas o justo, aquele que persevera no dia bom e no dia mau, ele é fiel ao Senhor, não importa as circunstâncias, ele continua louvando ao Senhor, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. O justo, aquele que crê em Jesus, permanece firme para sempre. O que Jesus nos disse? Toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é para você desanimar, é para você avançar, para você ser perseverante. Versículo 26. O empregado preguiçoso é como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida. Ou seja, quando você coloca Deus em primeiro lugar, aumenta a duração da sua vida. Olha que promessa maravilhosa, né? Quem aí quer ter uma vida mais longeva, né? Quer viver, quer ver os netos, quer ver os bisnetos e quer viver bem, com saúde. É só colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, consagrar os seus planos ao Senhor, buscar os conselhos de sabedoria, meditar na palavra de Deus, porque o temor do Senhor, buscar fazer tudo de uma forma que agrade ao Senhor, aumentará a duração da sua vida. Mas a vida do perverso será curta. Versículo 28. A esperança do justo se transforma em alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realizam. Olha que palavra. A sua esperança, a esperança de você que crê em Jesus, se transforma em alegre realidade. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, em breve, se tornarão alegres realidades. Estou profetizando sobre a sua vida. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Então, a esperança, o seu sonho, vai se transformar em breve em alegre realidade em nome de Jesus. Versículo 29. O caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros, mas causa a desgraça de quem pratica o mal. Então, caminhar pelos caminhos do Senhor vai te dar força e segurança. Glória a Deus. Versículo 30. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. Olha que palavra aqui no versículo 30. Nada pode destruir a vida do justo. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão na face da terra. Versículo 31. A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. E por último, o versículo 32, que diz: o justo sabe dar uma resposta boa. Ou seja, se você crê em Jesus, porque o justo é todo aquele que crê em Jesus, você deve saber dar uma resposta boa. Ana, mas eu não sei usar bem minhas palavras. Então peça ao Senhor sabedoria, porque Ele dá. Para quem pede, você já pediu? Então peça a sabedoria do que vem do alto do trono de Deus, para que quando você abrir os seus lábios, saia uma boa resposta. Saiam palavras que edificam, que fortalecem quem ouvir as suas palavras. E lembrando que quando você diz algo, a primeira pessoa a ouvir é você mesmo. Então, diga palavras que vão te fortalecer primeiramente, que não vão deixar você depois culpada porque você liberou palavras sem sabedoria. Então o justo sabe dar uma resposta boa e agradável.
Então, se você anda dizendo palavras, né, que tem ferido o coração de outras pessoas, peça o perdão pro Senhor e fala: Pai, a partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero que os meus lábios declarem palavras de vida, palavras de amor, palavras de sabedoria, palavras agradáveis, palavras que edifiquem quem vai ouvir e me edifiquem também, que construam o meu futuro. Um futuro de paz e prosperidade, que é o que eu desejo e tenho buscado no Senhor. Então o justo sabe dar uma resposta boa e agradável. Declara aí profeticamente, escreve aí nos comentários: eu sei dar uma resposta boa e agradável. E você vai ser tentado nessa semana, viu? Se você declarar isso, saiba que Satanás vai tentar te cutucar exatamente nessa área. E ele vai te apresentar situações que vão te tentar para que você diga palavras que não serão boas e que não serão agradáveis. Mas no Senhor, na força que o Senhor vai te dar, Ele vai te capacitar. E você vai vencer. E você vai dar uma resposta boa e agradável. Glória a Deus, a Cris está ali, ó, declarando: eu sei dar uma resposta boa e agradável. A Isabela também: eu sei dar uma resposta boa e agradável. Glória a Deus. A Aline: eu sei dar uma resposta boa e agradável. A Marimã: eu sei dar uma resposta boa e agradável. Glória a Deus. A Amanda, a Júlia, a Tercília: que lindo. Glória a Deus. Lembra sempre que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Provérbios 18, 20 diz isso. Então, se você tem tropeçado nas suas palavras, às vezes você diz algo e depois fala: não devia ter dito isso, me arrependo de ter dito isso. Então, começa a declarar o que você quer viver. Talvez você ainda não é essa pessoa que sabe dar uma resposta boa e agradável, mas pela fé você já está declarando, e é isso que você vai colher nessa semana. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. E quando nós liberamos palavras boas e agradáveis, nós teremos uma colheita de paz, de alegria, de prosperidade, de bênçãos. Amém? Eu creio que essa semana será uma semana maravilhosa, onde nós vamos contemplar da bondade de Deus sobre as nossas vidas. A Latati declarando também: eu sei dar uma resposta boa e agradável. Glória a Deus. Eu sei dar uma resposta boa e agradável. Se você puder, declare isso em voz alta, porque quando você fala, você ouve. E quando eu ouço, eu criei um pensamento, criei uma imagem mental positiva, criei um sentimento bom e provavelmente, em nome de Jesus, certamente você vai viver isso nessa semana. Então, declare em nome de Jesus: eu sei dar uma resposta boa e agradável. Declare em voz alta. Declara para que você ouça, declara para que o mundo espiritual ouça, já fique registrado o que você vai viver nessa semana em nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós estamos falando sobre princípios, eu quero aproveitar e te convidar, porque dia 16, no próximo sábado, nós teremos um encontro do nosso clube de leitura. Não sei se você sabe, mas eu tenho um clube de leitura cristão, onde todo mês nós meditamos em um livro cristão. E o livro desse mês é o Princípios Milenares, do Tiago Brunet, que vai falar exatamente sobre princípios da palavra de Deus, princípios imutáveis para você ter uma vida de paz e prosperidade. Nesse livro, nós vamos aprender a fundo, com exercícios e tudo mais, 10 princípios: o princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio das palavras, o princípio da escuta, o princípio da paz, o princípio da disciplina, o princípio da generosidade, o princípio da honra, o princípio do perdão e o princípio da evolução espiritual. E para você fazer parte do nosso clube de leitura e participar conosco ao vivo dentro da plataforma do Zoom, sábado às 20 horas, é só você digitar aqui a palavra clube. Você vai receber um link para você participar conosco. Você também já vai receber o link de acesso para o nosso grupo no Telegram. Lá no grupo do Telegram eu coloquei o livro em PDF, então se você ainda não tem o livro, você vai poder chegar lá e baixar também o arquivo, já para você já começar a ler agora. O livro se chama Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Uma bênção esse livro, e a gente vai meditar junto. E qual que é o benefício, né, de você fazer parte de um clube de leitura? São muitos, né? Primeiro que você vai ler os livros que você comprar, porque quantas vezes a gente compra um livro, coloca na estante e nunca mais olha para ele, né? Então a gente acha que só porque a gente comprou, a gente adquiriu o conhecimento. E os livros são formas de nós aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Porque às vezes você meditando só na palavra, como você não tem um repertório, fica tudo muito abstrato. Então você precisa se tornar uma leitora
para que você tenha mais repertório, para que quando você meditar na palavra de Deus, você tenha como fazer conexões, né? Você tenha como, tem histórias, né? Tenha outros insumos, né? Outras matérias-primas para conectar com aquilo que você está meditando na palavra. Sem contar que quando eu leio um livro sozinha, eu faço a minha leitura. Mas quando eu tô ali com as amigas de Jesus, né? Com o microfone aberto, com a câmera aberta, você vai fazer amigas do Brasil inteiro. Alguém vai chegar lá e vai compartilhar, olha, aqui na página 53, né, tá falando sobre mentir para as outras pessoas, isso aqui falou tanto comigo. Aí você vai falar assim, nossa, eu li essa parte aqui e isso não despertou, que bom que eu tô aqui, né, que bom que você compartilhou isso, porque isso aqui tinha passado batido na hora. Então, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Quando eu leio sozinha, eu tenho só a minha experiência de leitura, mas quando eu faço parte de um clube de leitura, eu vou ter a experiência de todas as outras minhas amigas, né? Vai ser ainda mais rica a minha experiência. Eu vou ter uma experiência muito mais aprofundada, muito mais valor agregado. Então, é maravilhoso caminhar com as amigas de Jesus. Se você puder, né? Faça parte e dia 16, no próximo sábado, nós estaremos ao vivo no nosso grupo fechado lá no Telegram. Vai ser um tempo precioso. Nós temos 2 encontros por mês. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos conversar só sobre os 3 primeiros capítulos. E depois, no último encontro, 15 dias depois, a gente vai se encontrar para conversar sobre os outros 7 capítulos. Amém? E você fazendo parte também do grupo agora, você vai ter acesso às gravações dos nossos últimos encontros, que tem cada livro precioso. Lá tem Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, tem Humildade, tem o Ego. Então, assim, é maravilhoso, precioso. Larissa tá me pedindo o link da Bíblia. Por aqui eu não consigo te enviar o link, Larissa. Me pede depois no privado que eu envio pra você, tá joia? Quem mais precisar também, ou do link do livro, né? Às vezes fala assim, Ana, eu não quero participar do clube de leitura, mas eu queria o link do livro. Me pede que eu te envio também, tá joia? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso, né? Por essa semana que tá iniciando, e eu creio que nós vamos contemplar da glória de Deus se manifestando, né? Na nossa vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditar na Tua Palavra, Senhor, de iniciarmos a nossa semana diante de Ti, Senhor, recebendo palavras de sabedoria, Senhor, recebendo palavras de direção para aquilo que nós vamos viver e experienciar nos próximos dias. Pai, obrigada por nos conduzir por um caminho de paz, um caminho de excelência, ó Pai. Quantas pessoas nesse momento estão vendo tantas coisas, ó Pai, mas nós escolhemos estar aqui, compartilhando, Senhor, desse tempo de mesa, meditando na Tua Palavra, Pai, buscando, Senhor, aprendermos mais de Ti, sermos mais sábias, Senhor, sermos mulheres de valor, mulheres mais intencionais, mulheres que não reagem, Senhor, por impulso, mas vivem por princípios, Pai. Que nessa semana, Pai, em nome de Jesus, nós venhamos ter comportamentos, pensamentos, sentimentos e palavras que Te honrem e que Te agradam, Pai. Que a nossa vida, Senhor, venha ser, Senhor, uma carta viva do Teu amor, que os nossos comportamentos, Senhor, venham Te honrar, que através da nossa transformação, Senhor, a nossa família inteira venha ser salva, Pai, que através, Senhor, da nossa transformação, da nossa novidade de vida, outras pessoas desejem, Senhor, se aproximar de Ti, conhecer mais de Ti, porque elas viram, olha o que o Senhor está fazendo na vida da Ana, e elas vão querer também se aproximar mais de Ti. Pai, eu profetizo na vida das Tuas filhas uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de experiências sobrenaturais contigo, ó Pai. Uma semana de resposta de oração em nome de Jesus. Pai, eu profetizo uma semana de alívio, Senhor, para aqueles sentimentos que estão pesados, ó Pai, para aquelas dores da alma. Eu profetizo, Senhor, uma semana livre, Senhor, de toda ansiedade, de toda preocupação. Que o nosso coração se encha, Senhor, da Tua paz, do Teu amor, da certeza, Senhor, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que o Senhor nos ama e que tem o melhor reservado para cada uma das Tuas filhas, Senhor. Eu abençoo cada uma das Tuas filhas que aqui estão presentes nessa live, aquelas que vão assistir ainda essa gravação. Abençoo, Senhor, o trabalho das mãos dela nessa semana, Pai. Que o Senhor derrame sobre elas a Tua graça, do Teu favor. Que o Senhor desembarace o caminho delas, ó Pai. Que o Senhor abençoe elas em todos os seus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. Dê a elas boa saúde, dê a elas um coração grato, Pai. Dê a elas, Senhor, a alegria de viver em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti essa semana.
nós consagramos a Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa família, ó Pai, o nosso trabalho e tudo mais que nós vamos realizar nessa semana para a honra e glória do Teu nome. Nós cremos, Senhor, no que está escrito lá no Salmo 23:6, que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, dessa semana, porque nossa confiança está em Ti. Nossa confiança não está, Senhor, no que as pessoas podem fazer ou em como estão as circunstâncias, mas a nossa confiança está naquele que nunca perdeu uma batalha, no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Pai que nos ama, Jeová Jiré, Deus provedor, Jeová Rafa, o Deus que cura. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Nós sabemos que o maligno, ele anda ao derredor buscando, Senhor, algo para nos tragar, uma brecha para nos tragar. Que o Senhor venha nos revestir com a Tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha nos revestir, Senhor, com a Tua palavra, para que nós não venhamos, Senhor, tropeçar, que nossos pés não escorreguem, ó Pai, mas que a nossa mente, o nosso coração venha estar firmado em Ti. Que nós venhamos amadurecer a nossa fé nessa semana, Pai. Que nós venhamos experienciar vivência, Senhor, como nunca antes tivemos contigo. Pai, que todos os dias o nosso coração venha queimar pela Tua presença, que nenhum dia dessa semana, Pai, nós venhamos passar distantes de Ti, mas que nós venhamos desenvolver, a partir de hoje, uma intimidade sobrenatural contigo, Senhor, uma intimidade como nós nunca tivemos, e certamente nós colheremos também promessas, Senhor, e alegrias também como nós nunca tivemos antes, Senhor. Pai, toma o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Tudo é Teu, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, meditando a Tua palavra. Como é bom, Senhor, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, pois Tu és uma fonte inesgotável, Pai. Obrigada por tanto amor, obrigada pelo Teu cuidado conosco, obrigada, Senhor, por nos fazer sensíveis, Senhor, ao Teu chamado e por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigada, Pai. Proteja, Senhor, também todos aqueles que nós amamos. Guarda-nos, Senhor, a nossa casa e a nossa família debaixo das Tuas asas, como a menina dos Teus olhos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, só dar um resumo de como vai ser a nossa semana, né? Amanhã, às 6 da manhã, nós vamos meditar nos últimos 2 salmos, Salmo 149, Salmo 150. Vamos finalizar o nosso estudo no livro de Salmos. E às 9 da manhã, nós vamos fazer o estudo em Provérbios 11. Na terça, quarta, quinta e sexta, eu vou estar num treinamento fechado. Então, talvez o estudo de Provérbios eu vou puxar, acho que para 7 da manhã, na terça, quarta, quinta e sexta, porque eu vou estar num treinamento que é das 9 da manhã às 9 da noite. Mas não vou deixar de vir aqui fazer o Provérbios, combinado? Então, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua semana, que você tenha uma semana de céus abertos em nome de Jesus e que tudo aquilo que você disser, que você pensar, né, que você sentir, que glorifique o nome de Deus, que você possa viver uma semana abundante em nome de Jesus para a honra e glória dele. Um abraço, uma boa noite, fica na presença do Senhor.